Se tem uma coisa que separa de um trader amador para um trader profissional, é isso. É que o trader profissional, ele se torna um robô na frente do gráfico. Logo após a vinheta, falaremos desse assunto e também faremos um resumo geral aí das operações que nós fizemos pelo método Águia aqui na sala educacional. O método Águia vai te guiar com foco preciso, é só voar. Águia Trader é só confiar. Duas linhas mostram onde chegar. Com visão de águia é vencer ou vencer. Lucro no alvo, pronto pra crescer. Sejam bem-vindos para mais um semanal do Águia. Eu sou Fábio Bittencourt, o Águia Trader. Sou day trader há mais de 6 anos. Opero dólar e índice com o método Águia, o método que eu desenvolvi de acordo com esses anos. E hoje ele é um método lucrativo, da onde eu consigo fazer dinheiro aqui no mercado de uma maneira simples. Hoje vamos falar, né, sobre o day trader se tornar um robô. Aí existe aquela opinião de quem, mas se eu não for pensar mais nas minhas operações, então eu vou fazer uma automação. Mas nem todo operacional é possível fazer uma automação. O método Águia já foi tentado, pelo mínimo, assim, ó, uns 3 programadores e aí não conseguiram, né? Disseram que ainda não inventaram uma ferramenta que possa programar e fazer uma automação com o método Águia. E aí, enquanto isso, a gente opera na mão. É eu que tomo as decisões, né? Claro que algumas decisões a gente fica um pouco, né? A gente é, tem que pensar, às vezes você já viu que o mercado ele já perdeu a sua forma, né? Ele não tem uma frequência, simplesmente está existindo. Aí, às vezes, é muito fácil ele dar falsos sinais, né? Mas, quando o mercado está de boa, né? O mercado está normal. E aí a gente tem um operacional, a gente definiu que vamos seguir este plano, este padrão lucrativo, e quando ele aparecer no gráfico, a gente vai executar as operações. Mas, como nós somos seres humanos, a gente ainda, quando podemos ainda tomar a decisão de não entrar nas operações, mesmo aparecendo ali o padrão certo, exato, né? E aí hesitamos por alguns momentos. Até, às vezes, assim, eu tenho olhado mais o risco, né? Porque às vezes, como na sala alguns colegas vêm de outras escolas, outros, né, aprenderam outras coisas, eles estão vendo algo no gráfico que se aquilo ali der stop pelo método Águia, eles vão dizer que é por causa daquilo ali, né? E aí, só que o método Águia, ele ignora aquilo ali, porque muitas vezes paga ignorando aquilo ali. Mas no dia que estopa, entrou por causa daquilo ali. Então, na sala a gente avisa, né? Ó, aqui é um águia, mas está dentro de um caixote. Aqui é um águia, mas está próximo a uma região de topo, uma região de fundo, né? Mas, para ser lucrativo, o águia não tem que pensar, não tem que sentir o mercado. Ele tem que executar. O método Águia ele não tem tempo. Claro que uma operação que você entrou, o mercado já desfez a frequência, parou, tá lá, você tá quase uma hora numa operação, a coisa não sai do lugar. Aí esquece, não vai ser aquela operação que vai fazer falta para ti, uma operação que perdeu totalmente sentido, né? Mas agora, o hesitar de entrar numa operação sendo operacional. Está naquela janela operacional, das 9 às 14, tem um águia ali, digamos que o primeiro águia já pagou, está dando o segundo águia. Mas se eu já tenho. Mas o águia é assim que ele é lucrativo. Não adianta querer, né? Mas se eu já botei 300 pontos no bolso, eu encerro o dia e espero amanhã para fazer outra operação. O método Águia, ele funciona pelo padrão, que é lucrativo, de 70% de atividade por aquele padrão. Então, numa janela operacional das 9 às 14 horas, ele apareceu, a gente opera. Esporadicamente, um dia que deu 2, 3 gains, talvez uma outra operação é desnecessário. Mas é assim, tá? Até porque a gente, às vezes, fica na frente do gráfico ali 2 horas, 3 horas, sem fazer nada.
porque estamos aguardando o nosso operacional. E no momento que o operacional aparece, aí a gente começa a achar desculpa para não entrar dentro daquilo que estava esperando 2 horas. Então, não faz sentido a gente vir com o operacional definido e não executar. Temos que ser como um robô. Não podemos sentir durante o pregão, sentir aquela ansiedade. Não é que não vamos sentir, não deveríamos sentir, mas a gente sente, mas não deveríamos. Por quê? Porque confiar, né, em um operacional é entender que o lucro vai vir, que de acordo com a minha performance, o lucro vai ser consequência da execução. Um operacional que é baseado em assertividade, a gente tem que operar. O método águia é assim. Por isso que é um método. Por isso que ele é assim. Porque quando ele aparece, a gente executa, né? E com o tempo, quando a gente tem um operacional que a gente vem aqui e executa ele todo dia a mesma coisa, acaba se tornando que nem dirigir um carro. Logo no início, quando a gente está aprendendo a dirigir carro, é coisa difícil. A gente tem que cuidar um pé esquerdo, é o pé direito no freio, outro que acelera, é a troca de marcha, a embreagem, é olhar nos espelhos, é muita coisa, né? É dar sinal. Aí depois, com o tempo, você faz aquilo, né, automático, assim. Você nem nota mais o que está fazendo. E é assim que deveria ser no mercado. Claro, é que a gente nota, às vezes, quando o ativo não tá legal, daí, ok, na situação do dólar, né? E quando o dólar não ficou legal. E aí a gente parou porque não estava valendo a pena. Embora ele estaria lucrativo, mas não está valendo o esforço. Esse lucro não tá legal. A gente, embora sobra operações positivas, mas no final não vale a pena e às vezes é um stop que tu toma fora e não pegou algumas outra operação e aí não fica legal. Mas é assim, o day trader lucrativo, ele performa o seu profissional como um robô. O day trader profissional. Qualquer outra coisa fora disso é não tem parâmetro, né? É, mês passado hesitamos várias operações porque o índice estava entrando em máximas históricas e aí a gente aquela coisa tipo, pô, será que vai onde nunca tinha ido antes? Será que não vai voltar? Então a gente ficava com medo de entrar nas operações. O mês todo foi subindo e aí a gente percebeu que aquilo não era uma resistência, aquilo era só um ponto onde o mercado parou de subir naquele dia. Até porque no dia seguinte continuava subindo. Então não quer dizer que ali era uma região de resistência, ah, aqui já bateu 3 vezes, né? Pelo menos já, tipo, ah, aqui já bateu 2 vezes e não passou. Não, era só lugares onde nunca tinha havido negociações, aquele preço, aquele patamar de preço nunca tinha tido, né, negociações e agora estava tendo. E o método Águia se mostrando lucrativo, né? A gente hesitando de entrar. Aí dezembro começou assim, dezembro não. Deu um Águia, eu vou entrar. Uma coisa também, né, já falei sobre aquela coisa sobre parcial, mas claro, se é um trade que já está te dando uma boa pontuação, pegue dinheiro. Ah, talvez não mude stop, tem aquela coisa, ah, não vou mudar o stop, aquela coisa, até porque no final, né, vai ser lucrativo, é o alvo, ou o stop ainda assim é lucrativo, então não tem isso. Mas se tá fazendo parcial no meio do caminho e volta, no final ainda vai ser mais lucrativo ainda, mas tudo bem. A gente não gosta de estar ganhando dinheiro numa operação que está pagando e sair perdendo ainda, né? É um pouco, é um alvo de 350 pontos, você faz parcial com 200, ele volta, ainda te estopa, mas claro, teu stop vai ser menor, e aquilo dói na hora, mas se a gente for ver a longo prazo, ainda é lucrativo, porque aquelas que for pegar tudo, você pega tudo, e, né? É assim. Então é isso, né? Quanto menos sentimentos tiver no mercado, melhor. Seja objetivo, seja simplifique, pare de achar teorias, pare de achar justificativas porque entrou e tomou um stop. Se está dentro do operacional, não tem que pensar nada, não tem que se arrepender, não tem nada. Tu deveria ter entrado mesmo. E se deu o personal e você não entrou, você foi indisciplinado. Então, você tem que entrar no seu personal. Ah, mas o método Águia, eu não sei. Esse é o método Águia, tá? Qualquer outro operacional é outro operacional. Seja especialista em outro operacional. Mas pelo método Águia é assim, deve ser assim e vai ser assim. Então, enquanto
tiver operando o método Águia, vai ser assim, sem muito, sem muita desculpa para não entrar em operações que é o método Águia. Claro que método Águia aqui no dólar, vou pegar um ponto de não dá, né? O dólar, né, teve muito ruim. Como hoje, sexta-feira, teve essa notícia aí, o mercado movimentou o índice 8 mil pontos para baixo, né? O dólar também, os candles, né, de 30 pontos, candles de 40 pontos. Isso aí lembrou épocas boas do dólar, né? Será que não vai voltar a volatilidade do dólar, né? Fica meio assim, né? Mas vamos ver. Daqui a pouco a coisa já estabiliza, foi só o choque, né? O choque dessa bela notícia que nós tivemos hoje. E aí, daqui a pouco, semana que vem, já normaliza, já absorve, até porque não é muita novidade certas coisas aí, né? Mas é isso. Então, a dica da semana é essa. Vamos tentar ser mais frios o possível durante o pregão, para a gente poder fazer dinheiro aqui e não haver arrependimentos, porque não entrou na operação, ou ficou com medo, aquela coisa assim. Certo? Então vamos agora passar um geral aqui no gráfico aqui das operações que nós fizemos essa semana no ensino dólar. Então vamos aqui, começando pelo dólar. O dólar eu não estou operando, tá? Mas deu alguns movimentos essa semana, tá? Teve o Águia, tudo aí. Umas coisas bizarras, né? Por exemplo, que nem esse violino que deu aqui, né? Esse violino aqui foi feio, né? Então o dólar bem ruim de operar até sexta-feira ao meio-dia, né? Até a gente vê aqui, ó, o padrão, né? O águia, né? Aqui é um águia, né? Um águia pagando, né? Mas é aquele perde e ganha. E quando tu ganha, não vale muito a pena, e aí na somatória acaba não tendo muito lucro, tá? Por exemplo, que nem o dia 2 aqui, né? O dia 2 foi um dia que deu uma operação de loss e outra de gain, né? No dólar, né? Então, uma operação de loss, outra de gain. Porque isso aqui, ó, isso aqui a gente anotou um loss, né? Embora ela andou 6 pontos, então a gente, porque era um pivôzão, né? E aí essa daqui a gente anotou gain, mas não tá legal, porque ele depois ele acaba perdendo, ó, a sua volatilidade aí, liquidez, tudo, ó, começa a ficar muito errático, né? Então o dólar não tava legal. A gente olha que até aparentemente fez alguns movimentos, mas nada interessante. Só hoje, sexta-feira, ó, que deu, né? Sexta-feira hoje deu também um dia muito diferente, né? Ele deu dois águias, os dois pagaram. Foi aqui, né? Candle 22 e depois aqui no Candle 34, né? Aí o legal do águia é isso aqui, ó. Que a gente parece que adivinha onde ele vai parar, né? Ó, tem aqui, ó. O alvo é aqui, ó. É aqui. E aí a gente, ó, acerta, né? No olho do mosquito onde ele vai parar, né? Claro que depois veio a notícia aí. Acabou com o gráfico do dólar, né? O índice também, o índice essa semana também. Perde, ganha, perde, ganha, perde, ganha. Tá ok, tá dentro, né? Os operacionais são assim, né? Quando ele entra naquela fase de. Não é bem um drawdown, né? Um drawdown é uma coisa talvez de mais a longo prazo, mas daqui a um pouco volta aos 70% de, né? Fica nos 50%, daqui a pouco volta aos 70% de atividade, e aí é onde a gente aproveita e faz dinheiro, né? Então, o índice essa semana, segunda-feira, né, alguns movimentos interessantes, né, que acabaram pagando, né? Ó, outros que estoparam, que nem esse aqui, o violino, né? Pô, o violino da maldade, né? Dia 2. Este dia aqui eu anotei, é um dia totalmente errático, tá? A gente não entrou nas operações, mas a gente anotou, né? E aí era tudo que a Águia que teria estopado, né? A Águia que teria estopado foi um dia bem ruim. Foram três stops aqui que a gente anotou no índice, mas a gente não pegou nenhum praticamente, né? Na mão mesmo, porque não era, né? A gente percebeu que, não, peraí, isso aqui não é um Águia, isso aqui não é uma região padrão, o preço ele não tá numa frequência. Ele só tava lá, parado, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, e depois ficou, né, tendo um ataque epilético aqui, né? E aí, ontem, né, tivemos um águia bacana, assim como eu falei, né?
Pô, no mês passado a gente deixou de pegar vários águias aí porque tava em máximo estoque. Tipo, aqui é um águia perfeito padrão de livro. E aí eu, tipo, não, vou entrar. E aí entrou e pagou, fomos recompensados com o dinheiro. Foi uma operação do dia que pagou, né? Então, show de bola, né? No fim, durante o dia dá outros águias aqui, mas a gente opera só até as 14, né? E aí, hoje, dia 5 ele deu um águia, só que ele foi dar na hora que ia sair um monte de notícia lá, né? Ah, bem aqui, ó. E aí teria pago o águia, pagou, ó. Tem uma nota aqui, ó, espelha, alvo do águia, teria pago no 100%, e aí largaram a notícia lá, e o mercado derreteu, né? Mas é isso. Então, semana no índice mais 30 pontos, sobrou 0 a 0 praticamente, né? E no dólar, menos 1 ponto. Então, uma semana de 0 a 0 nos dois ativos. Mas é isso aí. Dezembro está recém começando, temos mais umas 3 semanas aí. Então, acredito que dezembro vai ser certo. Falou, até semana que vem. E aí, semana que vem eu falo alguma coisa, dou uma notícia para vocês, né? Falou.